E aí ele pediu para eu tirar a secretária. Aí quando eu tirei, eu achei muito ruim o serviço doméstico. Eu não nasci Pensou para logo, isso serviço. aqui não é pra mim. Não, isso aqui não é para mim. Entendi. E aí eu fiquei pensando o que era que eu ia fazer para pagar uma secretária. Sim. E aí foi quando eu lembrei que uma madrinha minha fazia picolé lá na minha cidade e era nos copinhos. E a gente ia comprar na casa dela aquele picolé. E aí eu pensei, o picolé precisa de pouco capital para começar. É só eu fazer na minha geladeira. E aí eu fui na minha terra, pedi para ela me ensinar, ela me ensinou. E eu comprei as forminhas, meu sogro me deu um capital para eu comprar o isopor, a matéria-prima, e eu voltei para casa para produzir esses picolés. Só que na primeira produção eu pifei a geladeira, a minha Eita. geladeira quebrou. Quando eu coloquei aquelas 30 forminhas, a minha geladeira era pequena e as forminhas puxou muito pela geladeira e o gás não aguentou, fugiu. E aí o meu esposo sempre, como sempre, me ajudou. Disse, não, não tem problema, eu conserto a geladeira. Isso é importante, né? Porque às vezes tem o É, esposo que, olha, eu não falei que eu não, falei que não ia dar Não, melhor ia certo. ficar cuidando de menino mesmo. não, ele sempre me apoiou. Que bom. É, e eu tentei novamente e a geladeira quebrou novamente. Então eu cheguei a uma conclusão que a O geladeira não problema era da aguentava. geladeira. Era, não aguentava. Mas mesmo assim eu não desisti, porque eu já tinha uma meta na minha vida de pagar uma secretária, né? E aí eu lembrei que eu tinha uma coxa de crochê muito boa, muito bonita, que quando a gente casa leva o enxoval, né? Sim. E essa coxa fazia parte do meu enxoval. E aí eu soube que minha mãe ia para São Paulo, um passeio, eu pedi para ela levar essa coxa para vender. Sim. Ela falou, minha filha, é a peça mais bonita do seu enxoval. Eu digo, não tem problema, mãe, depois eu compro outra. Leve, eu preciso fazer meus picolés. Ela conseguiu vender, quando ela chegou, meu esposo foi comprar o freezer em Campina Grande, porque o cunhado dele era um comerciante e fazia compras em Campina Grande. Campina Grande fica próximo de Currais Novos, não é tão próximo não, mas para o comerciante é próximo. Ele comprou o freezer e deu a primeira parcela do freezer. Eu não lembro bem, mas eu acho que eram umas 6 parcelas. Então, eu fiz o picolé no freezer, era um freezer vertical. Vocês conhecem o freezer vertical? Uhum. Tem o congelador e E as umas gavetas, gavetinhas. Sim. né? E aí, quando eu fabriquei os picolés, botei os meninos para vender. Botei 2 meninos para vender. Seus filhos não? Não, Ah, meninos lá a vizinhos sua sogra mesmo. tinha uma, né? Eu morava num bairro e tinha Uhum. muitos meninos e eu botei para vender. Só que eles chegaram com os meus picolés todos mole. Não venderam nenhum. Então, mais um obstáculo, né? Por isso que eu digo, não devemos ter medo dos obstáculos. O Quan- obstáculo é feito para enfrentá-los. Mas Quanta gente já teria parado aí, né? é interessante, Franco, isso, porque primeiro ela estava numa zona de conforto com a secretária do lar. Aí perdeu a secretária do lar. Rapaz, eu tenho que dar um jeito aqui de resolver. Então sai da zona de conforto, do problema, ela vai atrás de uma solução. Essa solução passa por empreender, criar e os primeiros picolés. Vem dois obstáculos seguidos, que o Franco falou uma coisa importante. Às vezes as pessoas que estão ao redor, rapaz, eu já disse que isso aí não é pra você, rapaz. Falei que não ia dar Isso aí não certo. vai dar certo. Algumas pessoas, infelizmente, né, que trazem uma negatividade. Mas não, teve pessoas positivas ao redor que ajudaram na época. Não, Na rapaz, época vamos. era só eu e meu esposo. Aí, graças a Deus que Que é uma pessoa positiva nesse ele aspecto de. nunca se meteu, né? Aí, quando foi um dia, ele chegou em casa e eu montei uma estratégia, né? Porque duas crianças, eu deixar em casa e vender picolé na rua, então eu tinha que saber comunicar a ele. Então, eu falei para ele, se eu não for vender os picolés, eu não vou pagar o freezer. Mas a essas alturas eu já estava pronta, o isopor já estava com 30 picolé. Quando ele disse, você vai, antes dele dizer o não, eu digo, já fui. Eu tô fazendo as contas aqui. A senhora já tava com o salário da secretária para pagar, né? Querendo.
uma coxa, um freezer, 90 picolé perdido e não teve muito o que falar, não. Já foi vender os outros. Pois é. Então, graças a Deus, quando eu saí, aí veio o medo, né? Porque eu não esperei o não do meu esposo, eu enfrentei. Só que quando eu fechei assim a porta, eu pensei, meu Deus, eu nunca vendi picolé. Me ajuda. Mas eu vou conseguir, porque eu preciso vender esses picolés. Então, eu andei assim uns 30 minutos da minha casa para a Feira Livre. E nesse momento só era eu e Deus. E a partir desse dia a minha fé só aumentou. Então eu acredito que quando o obstáculo vem, a primeira pessoa que a gente tem que pedir força é a Deus. Porque eu aprendi no primeiro dia que eu fui vender picolé que quem tem fé chega lá. E o trabalhador, Deus ajuda. Você só não pode estar dizendo, me dê, meu Deus. Não, tem que agir, né? Uhum. Ele ajuda você agindo. Então, graças a Deus, quando eu cheguei na Feira Livre, só apareceu mulheres na minha frente, me elogiando, compraram meus picolés. E rapidinho eu vendi 30 picolé. Uhum. E graças a Deus voltei com a autoestima lá em Lá em cima, cima, né? Porque muitos elogios, vendi rápido. No outro dia eu já estava gritando: olha o picolé caseiro. Uhum. E foi assim 1 ano vendendo picolé na Feira Livre, na cidade de Currais Novos, sempre buscando novos clientes. O meu esposo continuou a fabricar pipoca, mas nos momentos que ele podia, ele me ajudava, ele me observava. Aí meu esposo me deu assim muito apoio. Então, quando eu comecei a fabricar picolé, eu botava de 1 em 1 copinho no freezer. Pegava de 1 em 1 para colocar os palitinhos. Quais Então, eram os sabores, dona Josélia? era chocolate,